Hoje nós vamos conhecer o Zoonama. O zoológico Zoonama surgiu em 1993 com a necessidade de receber e abrigar de forma adequada os animais silvestres que eram apreendidos e recebidos pelos órgãos ambientais na região. Em 23 de setembro de 2007, inaugurou em uma área de 149 hectares de floresta nativa o Zoonama, cedido pelo 8º BEC. É uma área que contém mais de 100 espécies de vegetais e 52 espécies de animais. O Zoonama abriga uma riqueza de fauna e flora em um ambiente de mata secundária, onde abrigam aves, répteis e mamíferos e também anfíbios. Ao chegar no zoológico, os animais passam por avaliação médica veterinária, são tratados e alimentados. Se estiverem aptos à soltura, eles serão devolvidos à natureza. Caso contrário, se após o trabalho de reabilitação os animais não estiverem aptos à soltura, eles serão conduzidos a recintos específicos da sua espécie para a visitação pública, estudos e monitoramento. Na área de visitação, nós temos 19 recintos que abrigam animais de diversas espécies, sendo no total 73 entre aves, mamíferos e répteis. O zoológico também realiza um trabalho de educação ambiental, promovendo visitas monitoradas sobre conservação da natureza, da fauna, do uso sustentável dos recursos naturais e interferência humana no meio ambiente. Nesse passeio, também é falado sobre informações científicas relacionadas à taxonomia, ecologia e de espécies que estão no zoológico. Dentro do Zoonama, hoje o projeto que apresenta um destaque bastante expressivo é o projeto Peixe-Boi. Cuja finalidade é efetuar o processo de reabilitação desses filhotes órfãos que são encontrados. O peixe-boi de água doce, ele é um animal exclusivamente da bacia amazônica. O peixe-boi de água salgada, que também no caso existe no nosso país, ele é encontrado em parte do litoral brasileiro. Entretanto, poucas pessoas sabem que o peixe-boi de água salgada, ele bebe água doce. Isso faz com que uma parte do estado do Pará e uma parte do litoral do estado do Amapá sejam os únicos locais do mundo onde ocorrem as duas espécies, peixe-boi de água doce e peixe-boi de água salgada. Além do que o peixe-boi de água salgada, ele é cinza, tem unhas nadadeiras, cresce até 4,5 metros, pode pesar até cerca de 800 quilos. Enquanto que o peixe-boi de água doce ele é preto, não tem unhas nadadeiras, cresce até 2,80 metros, 2,90 metros e pode pesar até 450 quilos de peso. Entretanto, ambos, água doce e água salgada, encontram-se na lista dos animais brasileiros que estão ameaçados de extinção. O peixe-boi de água doce tem como função controlar a população de plantas aquáticas. O que acontece? Um peixe-boi adulto, ele pode comer até 14% do seu peso em quantidade de plantas aquáticas. Fazendo um comparativo com um ser humano, o ser humano ao dia come ao máximo 1,8%. Então, se o peixe-boi de água doce chega a comer até 14% do seu peso em quantidade de plantas aquáticas, evidentemente que isso tem uma finalidade. Se ele come muito,
ele também, certo, defeca muito. Essas fezes vão servir de nutriente para no zooplâncton e para fitoplâncton, que são micro-organismos que vivem dentro do ambiente aquático, que servem de nutrientes para outros animais. Então, indiretamente, o peixe-boi contribui para que outros seres vivos dentro do ecossistema aquático tenham a sua sobrevivência garantida. Desta forma, eu quero dizer que o peixe-boi tem como função específica controlar a população de plantas aquáticas. Agora, pessoal, é importante dizer que o peixe-boi, ao longo do tempo, ele sofreu uma pressão antrópica sem precedentes. Esse animal ele foi muito caçado, não só pelo couro, mas também por conta da sua carne e por conta da sua gordura. As pessoas sabem que o animal é protegido por lei, sabem que a caça é proibida, mas tudo que é proibido, infelizmente, é muito mais gostoso. Sabemos também que o término do período gestacional ocorre com esse aumento do nível das águas dos rios, que aqui pela nossa região ocorre no primeiro semestre. E é por isso que o número desse registro, desses filhotes que são encontrados, é muito mais no primeiro semestre do que no segundo semestre. Esses filhotes, geralmente, eles são encontrados por pessoas que habitam essas margens dos rios, as chamadas populações de rios, ou então chamado de populações, no caso, ribeirinhas. Independentemente do nome, esse filhote, quando é encontrado, geralmente acontece que um órgão ambiental, ou também no caso seguinte, um órgão da segurança pública, ele é acionado. Entram em contato conosco e, de acordo com a nossa disponibilidade, esse filhote vem para cá. Sabemos também que o filhote mama até os 2 anos. É um período longo. Como todo bicho que pertence à classe dos mamíferos, o leite materno é fundamental, porque leite materno tem colostro. Colostro tem anticorpos e esses anticorpos vão dar para esse animal um alto processo, um alto grau de sistema imunológico positivo. Se o animal que mama até 2 anos, se o leite materno é retirado logo nas primeiras semanas, evidentemente que esse animal não vai ter os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Eu quero dizer com isso que os filhotes que chegam aqui, na maioria das vezes, chegam magros, certo, desidratados, com ferimentos, com problemas digestivos e com problemas respiratórios. Ao chegar no projeto, ele é inserido, certo, na fase 1. O que é a fase 1? É a fase onde ficam esses animais que ao dia eles são alimentados através de uma dieta láctea. Essa dieta contém leite em pó, óleo de canola e suplemento vitamínico, 4 vezes ao dia. De acordo com o seu grau de necessidade, também também acrescido certos probióticos e também é colocado também outros tipos de medicamentos, se assim a condição ela no caso exige. Só que isso é um processo longo, é um processo que requer um trabalho contínuo. Daí que o projeto Peixe-Boi, que faz parte do projeto Zoonama, ele consta em sua equipe 2 profissionais da medicina veterinária, um profissional da área de biologia e uma equipe de tratadores que são treinados, qualificados e aptos para fazer este trabalho. Essa fase 1, certo, geralmente dura de 9 a 10 meses. Após este período, que nós chamamos de fase 1, eles são transferidos para a fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 são, esses animais são colocados em piscinas maiores do que aquelas que estavam na fase 1. Se pela fase 1 a água é trocada 2 vezes ao dia, certo? Nas fases 2 e 3, a água da piscina é trocada em dias alternados.
E isso é que faz no nosso projeto a grande diferença. Por quê? Se a água está parada, como é na piscina, a água passa a ser uma fonte de contaminação. Como não sabemos quanto tempo que esse filhote teve contato com o leite materno, a troca da água, ela é importante nisso. Sabemos que a água é um bem? Sim, mas o que está em jogo não é o consumo da água. O que está em jogo é um animal órfão, filhote e dentro da lista dos ameaçados. Após eles irem para a fase 2, eles vão ter também um aumento na quantidade de leite dentro de cada dieta, tá? E também vai ter um aumento do consumo das plantas aquáticas. Lembrando que 2 vezes por semana nós buscamos, numa comunidade aqui próxima, as plantas aquáticas nativas. E por que é que nós não fazemos isso? Porque a nossa meta é uma meta diferenciada. O nosso propósito é, quando chegar a época correta e a época certa, fazer a soltura desse animal dentro do ambiente natural. Tem muitas pessoas que acham que pode ser colocado cenoura, pode ser colocado beterraba. Claro que pode, isso não é errado. Você tem que colocar em mente o que é que você quer fazer com esse animal. Como a nossa meta é fazer a soltura desse animal pela natureza, é por isso que nós tomamos a decisão de, desde a primeira fase, ou fase 1, como nós chamamos, já colocar plantas aquáticas nativas para que esse animal tenha contato, para que esse animal possa fazer isso como parte da sua dieta. Após a fase 2, os animais são transferidos para a fase 3. O que é a fase 3? A fase 3 é quando o animal passa por um processo que nós chamamos no caso, desmame. Lembrando que o animal mama até os 2 anos de idade. Então, quando ele vem para a fase 3, aqui dentro, que é dentro ainda do nosso zoológico, o animal passa a ter um contato muito maior com plantas aquáticas. Por quê? Porque gradativamente nós fazemos uma diminuição da oferta do leite para que gradativamente haja um aumento da oferta de plantas aquáticas. Isso faz com que o animal passe a ter contato e dessa forma passa a ter um consumo muito maior de plantas aquáticas do que pelas fases anteriores. Quando os filhotes estão totalmente desmamados e que a gente observa que ele está comendo somente planta aquática, que está tendo ganho de peso, que está com seu score corporal em pleno vapor, o que é que nós fazemos? Nós transferimos esses filhotes para a base flutuante. O que é essa base flutuante? São tanques, certo? A bem na verdade, são 2 tanques. Cada tanque possui uma área de 100 metros quadrados, 10 por 10, certo? Com 2,20 metros de profundidade. E aí observa-se uma grande mudança. Enquanto que aqui é água da piscina, uma água parada, e numa piscina de fibra, lá é água do rio, água corrente, que tem uma turbidade, que tem umas condições no caso físico-químicas, totalmente adversas dessa que temos aqui. E também uma outra coisa, lá a gente coloca somente plantas aquáticas nativas. E isso faz com que ele seja preparado, fique sendo num período que nós chamamos período de aclimatação, para que ele fique preparado, apto, para que quando ele for solto no seu ambiente natural, ele não sinta tanta diferença do tipo de ambiente que ele está vivendo. Entretanto, pessoal, esse projeto só tem êxito com o trabalho da comunidade. É importante esse trabalho que a equipe técnica faz? É importante esse projeto que o Grupo C encampa? Mas sem atividade
com essas pessoas da comunidade, o projeto talvez não teria tanto sucesso como ele tem hoje. Por isso que 2 dos nossos funcionários são de lá dessa comunidade. Eles moram lá, então eles ficam fazendo o processo de monitoramento desses animais que estão lá nesses 2 tanques flutuantes. E com o apoio da comunidade, a soltura, que já aconteceu em março de 2019, foi importante nisso. Porque é o seguinte, não devemos esquecer que é comum, dentro da Amazônia, as pessoas utilizarem o peixe-boi como fonte de alimento. Então, com o nosso trabalho, que é feito dentro da comunidade, por essa comunidade a abraçar com todo o apoio, com toda a garra, o nosso projeto, é por isso que faz com que nessa comunidade o trabalho seja diferenciado. Além do que esta comunidade está inserida numa área de proteção ambiental. Então, independentemente que seja no período da enchente ou no período da vazante, lá sempre vai ter planta aquática. E o mais importante, lá pela região também tem peixe-boi nativo. Então, este trabalho que o Zoonama faz, com apoio, no caso, com apoio total, certo, do Grupo C, é um trabalho diferenciado. Entretanto, todo o trabalho que é feito deve ser feito com planejamento, como aqui está sendo, de um certo modo, no caso, executado. E esse trabalho hoje, que é feito aqui dentro do zoológico, tem um único, no caso, objetivo, que é fazer esta conservação da fauna, selvagem brasileira. E no caso do peixe-boi, uma espécie que está na lista dos bichos brasileiros que estão ameaçados de extinção. E dessa forma é que nós, que hoje estamos dentro do Zoonama, temos muito orgulho em estar fazendo parte desse projeto, em estar fazendo parte dessa ação e também está contribuindo dentro da nossa maneira para que o futuro da manhã seja muito diferente de como hoje ele está.